Boa noite a todos. Hoje eu convidei uma amiga maravilhosa, linda, pediatra, doutora Franciele, para falar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante, né? Como mãe, na verdade, eu me sinto às vezes totalmente perdida de que, sabe, assim, do que é certo, do que é errado, do que a gente É tem que tanta fazer, do que a gente não tem que informação. fazer. Uns tópicos que a gente acha muito importante a gente conseguir passar para vocês nessa uma hora. O que eu acho que é muito importante a gente falar nos dias de hoje, que a gente está em casa, e que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ansiedade que essas crianças estão sentindo e sobre o estresse tóxico. O que é isso tudo aí? O estresse tolerável é aquele estresse que se mantém por um período maior de tempo, então a gente convive com ele mais tempo, ele começa a exceder a nossa capacidade de elaborar essa situação, mas quando a gente recebe o aconselhamento, o acompanhamento, o conforto, o afeto, o amor dos pais, a gente consegue passar por essa situação, sem ter danos para a saúde. Tá? Então, por exemplo, uma situação de mudança de casa, às vezes o nascimento de um irmão pode ser uma situação de estresse mais prolongado, né? Situações na escola, com professores, com amiguinhos, também são situações de estresse tolerável. E esse estresse, ele se torna tóxico quando? Quando ele acontece numa intensidade muito grande ou de uma forma muito prolongada, ou até de uma forma muito repetitiva. E a quarentena, ela entra nesse estresse tóxico, porque a gente não sabe quando as coisas vão melhorar, a gente não sabe quando a vacina vai ser liberada, a gente não sabe quando a aula vai voltar. É dia após dia em casa, é a situação do home office com as crianças, é a ausência dos avós, que são uma rede de apoio importante, e isso não tem, é hoje e amanhã eu vou acordar e vai estar diferente. A gente não tem um prazo. Então, eu acho que essa pandemia, ela vem muito para lapidar as nossas emoções. Porque muito desse estresse vem do quê? Da necessidade de controlar. Então, quando a gente vê que a gente está pensando em muitas variáveis e que eu não sei, foca o pensamento para aquilo que você sabe. Então, você sabe que manter a rotina do seu filho te ajuda a diminuir o estresse, ajuda a diminuir o estresse da criança e ajuda a diminuir o estresse do pai. Então, vamos tentar não fazer metas impossíveis. Uma agenda de executivo, 8 horas café da manhã, 9 horas brincar de massinha, 10 horas Isso, eu leitura, fiz 11 isso no horas música. começo. Deus me livre. Mas agora você já está treinada, né? Tô, graças a Então Deus. fala, quais são os pontos que a gente mantém da rotina? A gente já Na conversou sobre isso e eu verdade, sei que você sabe. eu como experiência como mãe, vou falar rapidinho. No começo da quarentena, criei um papel desse tamanho, onde tinha todos os horários. Café da manhã, hora da massinha, hora da homeschooling, hora disso aqui. Gente, quando teve a primeira atividade que o meu filho chegou para mim e falou assim, ó, eu não quero fazer, não quero brincar de massinha. Eu falei, como assim você não quer brincar de massinha? Eu me organizei para brincar de massinha. Não, a gente vai brincar de massinha. Então, assim, para não ter frustração e não criar um mau vínculo com o meu filho, eu separei uma rotina que a gente pode seguir, que é o café da manhã, que é o banho, que é o almoço, o jantar e a hora de dormir. São pontos que a gente consegue manter, eu acho, em qualquer rotina, né? Perfeito, Nath. E eu só acrescentaria isso, além da gente, então, escolher os pilares da nossa rotina, que vão ser esses que você comentou, horário de comer, horário de dormir e horário de banho. E no entremeio se encaixam umas outras atividades que forem Sim. possíveis naquele dia. E o que eu acrescentaria é, vamos lidar com as nossas frustrações, porque as crianças se frustram e nós nos frustramos. Então, para nós adultos, para a gente não Sim. criar um ambiente tóxico para os nossos filhos. O que é importante? É importante a gente conhecer os nossos limites. Nós somos humanos, chega um momento que a gente também satura. Então, o que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental? Né? Porque a gente foca tanto nas Exato. crianças, mas as crianças são dependentes da gente, então E nós eu acho precisamos que elas estar são bem. o reflexo nosso também, né? Exatamente. Então, o que é importante? Lembrar de ter um momento para você no dia. O que é que te faz bem? O que te faz manter o equilíbrio? É ler um livro? É fazer uma oração? É fazer um yoga? Então, se permita isso. Nesse momento, pede para o outro cuidador, para o papai, para alguém que está em casa, ficar com a criança e tenha essa uma hora para você. Outra coisa que eu acho que ajuda muito nessa questão da rotina das crianças, eles não entendem tão bem o daqui a pouquinho.
Então, se você está em esquema de home office em casa, e aí você viu a live da Fran com a Nath, e você está sabendo que você tem que formar uma rotina e tem que ter tempo para o seu filho. Você tem que encaixar as atividades com a criança no meio das suas atividades de trabalho. Então, coloca já no início da manhã, que aí você já toma café com ele e já faz uma atividade com ele. Porque se ele tiver que esperar até as 4 da tarde pelo horário dele, ele vai ficar atrás de você até as 4 da tarde. E eu até daqui a pouquinho, filho, daqui a um pouquinho, não está bem formulado na cabecinha deles ainda. Então, se colocar eles já no início da manhã, diminui a ansiedade deles, né? É verdade. E Fran, então, deixa eu te fazer uma pergunta, agora claro. rapidinho, sem te cortar. Porque a gente tem, dentro desse estresse todo, dessa ansiedade das crianças que a gente tem, eu queria que você falasse também como a gente lida com as telas, com o iPad, com televisão, com os joguinhos, como a gente organiza isso tudo também para nos ajudar e desde que não fique prejudicial para as crianças, né? Quanto isso é prejudicial, a partir de que idade, porque eu acho que cada criança deve ter um tempo permitido também, né? Perfeito, Nath, é isso mesmo. E o tempo de telas excessivo, ele contribui para isso que a gente está falando, que é o estresse tóxico. Porque ele vem na contramão. Para a gente não ter um nível de estresse tóxico, um nível de estresse que cause danos para a nossa saúde, a gente precisa de uma rotina saudável. E a rotina saudável vai trazer limites do tempo de tela. Então, acho que é importante aqui... Só vou voltar só um minutinho no estresse tóxico e falar só mais uma coisinha para os mamães e para o papai. Se você se pegar num momento que você perdeu a paciência, peça perdão para o seu filho. Porque o pessoal está muito assim, nossa, eles não estão tendo escola, eles não estão aprendendo. Olha que oportunidade para ensinar a importância e o significado do perdão. Você mesmo falou, as crianças aprendem imitando, elas aprendem pelo exemplo. Então, não tem problema, se você se exaltou, vá lá e peça perdão, converse de forma simples com o seu filho e não tenha vergonha também de pedir ajuda quando precisar. Liga para uma amiga, pode até chegar ao ponto de ir para um aconselhamento, uma terapia, né? Nesse momento, todas as nossas ferramentas são válidas. Com certeza. Em relação e agora puxando o gancho para a questão do tempo de tela que você me perguntou. Outra coisa que ajuda o ambiente... Na vida real, tá? Na vida real. Não na vida na pandemia. Eu vou falar a ideal e a real para a gente ter os parâmetros. Combinado. Então, uma coisa que ajuda também a gente não ter um ambiente tóxico de muito estresse é diminuir as cobranças. Então, diminui as cobranças, diminui a comparação com as outras mães. Ai, porque a fulana está fazendo aquilo e ela está fazendo isso. Calma, a fulana também tem um ponto baixo lá na casa dela. Não existe vida perfeita, né? Exato, a gente acha que tudo é maravilhoso, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, assim, vamos fazer aquilo que é possível e fazer com amor que vai dar tudo certo. Em relação ao tempo de telas, até 2 anos é proibido. De 2 anos a 5 anos é 1 hora. Acima de 5 anos são 2 horas. Agora vamos falar sobre tempo de tela na pandemia, na quarentena. Sim. O ideal seria a gente cumprir isso. Mas eu acho que tem um termo que eu gostei muito, que é o termo uso de tela afetivo. Então, para os menores de 2 anos, você permitir uma conversa pelo celular com a avó, que ele não está podendo ver, com a professora, com um amiguinho, gente, isso vai trazer um benefício emocional para ele tão grande, muito superior do que ele ter ficado assistindo ou conversando com a outra pessoa na tela. É claro que isso não vai ser uma conversa de 2 horas, são minutinhos. Mas ele serviu para ver a vovó, para ver que ela está bem, isso vai trazer paz, vai fazer bem. Tá? Então, eu acho que ok. Nas crianças maiorzinhas, o que eu colocaria assim? Bom, vamos trabalhar com aquilo que é possível, que atitude a gente pode tornar para tornar essa exposição à tela menos lesiva. Vamos tirar a tela noturna. A tela noturna influencia muito no sono. Altera muito a rotina, força a vista, a questão da luz azul, etc. Então, já que precisa usar a tela, vamos colocar ela de dia. Outra coisa, vamos intercalar o tempo de tela com o tempo de atividades em família. E até com o próprio brincar sozinho. A criança precisa aprender a brincar sozinho, os maiorzinhos, né? Então, isso também é importante para eles desenvolver concentração, enfim, diversas habilidades, até lidar com o tédio, que é uma coisa muito importante, que hoje em dia a gente não vê mais as crianças tendo tempo ocioso, e lá na frente, na vida adulta, pode desencadear dificuldades de lidar com a espera de um resultado de uma prova,
com a espera de uma entrevista de trabalho. Então, isso são todos aprendizados que vêm na infância e que agora a gente tem a oportunidade de lapidar, né? Porque a gente não está aprendendo tanto matemática e português, mas a gente pode aprender outras coisas. Com certeza. Deixa mais uma assim, coisinha para falar do tem tempo de algum tela. tempo que você coloca na criança, assim, que seja prejudicial para o desenvolvimento do cérebro da criança, assim? Olha, mais de que tantas horas não é legal, entendeu? Não faz bem. Ou não? É só meio... Isso é visto muito de forma cumulativa, sabe? Todos os dias. Então, acho que se você abriu essa exceção em um dia ou outro, não vai acarretar grandes danos para a criança, para o desenvolvimento cerebral dela. O ideal é manter dentro desse tempinho que a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda. Mas aí a gente está falando de exceções, e exceção não é rotina, né? São situações pontuais. E agora, só que eu me lembrei aqui qual era outro ponto importante das telas que a gente pode trazer para evitar malefícios maiores, é o não uso das telas durante as refeições. Então, esse é outro momento que a tela fica vedada. Durante as refeições, perto do sono e no decorrer do dia intercalado a outras atividades. Então, a gente vai conseguir minimizar bastante as consequências do uso das telas. Para quem é mãe de adolescente, acho que vale a pena também a gente comentar, sempre lembrar de supervisionar o conteúdo. Então, se está no telefone celular, não pode estar no fone. Você tem que estar ouvindo, vendo o que eles estão conversando, tá supervisionando. Apareceu um programinha novo que ela quer assistir, assiste antes para ver exatamente se o conteúdo é adequado. E sempre priorizar o tempo de tela em família. Ver um filme conta como tempo de tela. Então, por exemplo, hoje o nosso tempo de tela homeschooling não conta, né? O homeschooling, o tempo que eles ficam em aula, nessa pandemia, não pode ser contado, né? Ele conta, na verdade ele conta, mas quando ele conta porque você está exposta à tela, então ele tem que contar. Mas quando a gente está falando dessas limitações, a gente vai falar das limitações associadas ao lazer, vamos colocar assim? Então, limitações associadas ao lazer. Então, para essa criança que está em homeschooling, é interessante que o tempo de tela dela direcionado ao lazer seja menor, porque ela já teve o seu tempo de tela. Mas não quer dizer que ela não pode assistir um filme com a família. Ela pode assistir um filme com a família. É mais ou menos isso, sabe? Não sei se eu consegui me expressar. Não, super conseguiu. Acho que tem algo, deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá tudo certo. E, na verdade, que eu queria que a gente falasse um pouquinho também, que outro dia você me ligou e você falou assim, ficar em casa, a gente conversou sobre a live e tudo mais, e você falou assim, não, ficar em casa, o estresse, a ansiedade, tudo isso é muito legal a gente falar, mas a gente não pode esquecer de falar uma coisa muito importante, que são os acidentes domésticos que estão acontecendo nessa pandemia das crianças em casa. E você falou que tem um monte de casos no hospital, tudo, então acho que você podia falar um pouquinho pra gente como a gente pode tentar evitar tudo isso e o que está acontecendo para a gente ficar mais atento. Perfeito, Nath, é isso mesmo. Os plantões foi assim, diminuíram muito os quadros respiratórios, que são comuns nessa época do ano, porque não está tendo creche, não está tendo escola, então o contato está menor, as doenças contagiosas estão aparecendo menos. E começaram a aumentar os acidentes domésticos, quedas, queimaduras, até choque elétrico eu atendi. Então é muito importante, exatamente, é uma situação muito diferente, não é um domingo com as crianças em casa, né? É horário comercial, é trabalho com criança, é uma situação que a gente não treinou, muitas vezes não está preparado para isso, e criança é assim, você pisca, acontece uma coisa, né? As crianças já têm essa característica de serem curiosas, esse espírito aventureiro, elas querem testar o limite, elas querem ver o novo, muitas vezes não têm noção da consequência que aquele ato vai gerar. Então, o que eu pensei da gente falar um pouquinho aqui? Como prevenir isso? Eu até nem vou me ater tanto a coloque protetor de quina, coloque rede nas janelas, porque agora não tenho certeza se tem onde comprar, e eu acho que a maioria das pessoas também já tem nas suas casas, mas depois a gente pode fazer um chamadinho, um post, uma outra live e detalhar por cômodo, parte da casa por parte da casa, como tornar esse ambiente seguro. Mas hoje eu acho que é importante... Gente, e será que tem como? Porque, olha, hoje eu estava cozinhando e aí eu deixei os meninos brincando um pouco na sala. Falei, eles estão ouvindo, tá tudo bem. Quando eu volto, tá o Benício amarrando a bexiga no pescoço do Miguel.
Meu Deus. Então, assim, É gente, supervisão constante, não dá para largar. Não dá Não para dá. largar. Por isso que é um trabalho de equipe, né? Então, mamãe e papai junto, porque eles dois vencem a gente. Uma coisa que ajuda muito, Nath, na prevenção dos acidentes em casa, é a gente saber as fases do desenvolvimento. Então, se eu sei que o meu filho está na fase mais arteira, de amarrar a bexiga no irmão, eu tenho que ficar muito perto o tempo todo. Se eu sei que daqui a pouco o meu filhinho vai começar a rolar, eu não posso mais deixar ele sozinho no trocador. Se eu sei que ele vai começar a caminhar, eu preciso proteger as minhas escadas, proteger o acesso ao quintal, para que ele não pegue pedrinhas, bichinhos, ponha na boca, né? Para todas as crianças. Manter objetos pontiagudos altos, lembrar que as crianças maiorzinhas arrastam a cadeira, sobem na cadeira e conseguem pegar lá no armário do alto. Então, esse armário tem que estar fechado à chave. Cuidado com produtos de limpeza, shampoo. Tem muito que tem cheirinho gostoso, cheirinho de tutti-frutti. Quando você olha, a criança tomou. Era cor de rosa, era atraente. Quando vê, ela pôs na boca e você está correndo para o hospital com ela, pensando que ela possa estar intoxicada por essa substância, né? Também eu acho assim, cuidado com o acúmulo de água em baldes, cuidado com a tampa da privada, porque criança é curiosa, quer entrar. Sim. Os pequenininhos são cabeçudinhos, a cabeça é mais pesada, eles podem cair para dentro da privada e não conseguir mais sair. Então, esses são cuidados básicos que a gente pode ter em casa e que previnem muito o acidente. Eu vejo muito no pronto-socorro queimadura da mamãe ou do papai que estava com um copo quente de chá ou de leite na mão e com a criança no colo, café, e aí acabou derrubando. Então, vem aquela queimadura em rosto e dorso, né? Bastante comum. Então, essas situações são evitáveis. A maioria dos acidentes é evitável, né? Então, principalmente quando a gente imagina que ele pode acontecer. Então, você olha para aquela móvel no meio da sala e agora as crianças sem poder ir para a praça, correr, elas estão correndo na sala, talvez é a hora de tirar esse móvel que está no centro e colocar ele num cantinho, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai bater nessa quina desse móvel, né? Protetores de tomada, também muito importante, né, em relação ao choque elétrico. Móveis soltos, outra coisa que é muito importante, criança quer subir no móvel, se ele não tiver firme, ele cai estante de TV, cai televisão na cabeça das crianças, toalhas que ficam pendentes na mesa também, outra causa de acidente. Tudo. Ou seja, estar vivo brincando. Ou seja, não dá para deixar sozinho, gente, não dá. Não dá, precisa não dá. cuidar. São nossas vidas, são o nosso tudo, né? Não dá. Precisa estar atento e minimizar o risco, né? Então, conhecendo a fase de desenvolvimento do seu filho e pensando que aquilo possa acontecer, já são os dois principais pilares para você evitar o acidente doméstico. Cuidado com bichinhos também, agora me veio na cabeça, porque às vezes a criança quer brincar, quer atenção, o bichinho não está tão afim, ela puxa o rabo, quando vê o bichinho morde. Então, essa coisa do bichinho dócil é até ali, até a gente invadir o espaço deles, invadir a vontade deles. Então, criança brincando com um bichinho de estimação, também supervisionado. E você falou em bichinho de estimação, a gente não ia entrar nesse tema agora, mas como a gente está com um tempinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os bichinhos de estimação, sobre as pessoas que têm pets em casa, se eles transmitem pra gente ou não. Claro. Os gatos, os cachorros, a gente não sabe. Se você podia falar isso um pouquinho pra gente ficar mais calmo. Isso é muito bacana, né? Porque os bichinhos, eles são parte da família. Então, a gente também tem essa preocupação de pegar deles, tem a preocupação de passar para eles, né? Nesse momento, Nath, não há evidências de que tenha transmissão de bichinhos para seres humanos. Mas há estudos que foram feitos em laboratórios que nem sempre eles conseguem reproduzir as condições ambientais, que mostram que os bichinhos podem se infectar com o coronavírus. Então, o que a gente tem de orientação agora é que a pessoa que está com coronavírus ou está com suspeita de coronavírus deve evitar o contato com o bichinho para não contaminar ele. Nossa. Então, usar máscara, usar máscara. Mas esse é só o gatinho que eu vi, uma coisa de gatinho? Ou é gato, cachorro, tudo? Gato e cachorro, gato e cachorro. Os gatos parecem mais propensos a desenvolver sintomas e os cachorros infecção assintomática, mas há o alerta desses estudos
Tá. para as duas espécies. Então, evitar o contato, se não tiver outra pessoa em casa que possa cuidar, dar a ração, dar o carinho, aí você faz isso usando máscara, higieniza bem sua mão antes de mexer com o bichinho e higieniza novamente após. Então, os mesmos cuidados que a gente tem com os seres humanos, a gente passa para os bichinhos. Entendi. Nossa, olha, essa resposta eu fiquei surpresa. Eu não tinha a mínima noção. Por exemplo, e ao passear com o cachorrinho, se eles na rua, né, o lugar contaminado, se o pelinho, se ele pegar no pelinho, pode ser pelo pelinho, e aí a gente pega nele e pode acabar contraindo o vírus? As crianças ou não? Não tem esse Não, perigo. Ah, que não. A legal. CDC, segundo a CDC americana, que é o Centers of Control Disease, eles já colocaram que não existe a transmissão através do pelo, mas existe a transmissão de outras doenças através do pelo. Sim. Então, doenças bacterianas, mais comumente doenças fúngicas. Então, é importante ter esse hábito de higienizar as mãos após brincar com os bichinhos. Mas pode sair passear com o cachorrinho. E algumas orientações são importantes. Quais são elas? Levar o cachorrinho na guia, manter a guia curta, próxima a você, que você consiga controlar o que o bichinho vai fazer, e manter pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas para evitar a própria contaminação humana. Lembrar de sair com a máscara, claro, Sim, claro. né? Mas pode fazer o passeiozinho com o bichinho, sim, que isso vai ajudar tanto no estresse do bichinho, que também tem estresse, como no nosso, porque passear com o bichinho é um momento de relaxar. É verdade. E quando o pet lambe as crianças? Não tem perigo de passar a Covid, como você disse. Não, a Covid não, mas outras doenças sim. Sim, É com sempre certeza. bom manter em dia os E cuidados com o você veterinário. falou de máscara. Você podia falar um pouquinho de máscara? De que idade que é obrigatório usar máscara? Que a criança a gente pode colocar máscara que não tenha perigo para a criança? Sim. Então, as orientações do uso de máscara são para crianças acima de 2 anos. As crianças menores de 2 anos não está indicado o uso da máscara, porque a criança fala babando muito, ela se sente incomodada com a máscara, então ela tira a máscara mais, que faz com que ela leve a mão ao rosto, que aumenta o risco de contaminação, e também existe o risco de sufocamento. Então, para essa idade, não há recomendação de máscaras. A partir de 2 anos, eu ainda ponderaria que a criança tem que entender bem. Você tem que conversar com ela sobre o uso da máscara, treinar o uso da máscara em casa, treinar o uso da máscara com o ursinho. E quando você sentir que ela está preparada para sair à rua de máscara, aí sim, ok, pode fazer esse passeio, que também deve ser o mais breve possível, porque criança é muito curiosa, quando você vê ela já tirou, já pôs a mão por tudo, já pôs a mão na boca, e aí o risco de contaminação volta. Com certeza. Fran, tô amando, obrigada, viu, por tudo isso que você está falando pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que eu acho que é o que as mães estão enlouquecidas, tá? Tem mães como eu, que querem que os filhos voltem na escola em 2025, e tem mães que estão precisando, né, voltar. Não, a gente fica nervosa. Tem mães que estão precisando voltar com a vida, com a rotina, com o trabalho, e que estão precisando que as crianças voltem para a escola também. A gente podia falar um pouquinho sobre essa volta à escola, para a gente saber, né, o que espera a gente também, como a gente agir. Vamos conversar. Esse tema que está aí na boca de todo mundo e que eu não tenho a resposta. Então, assim, o que eu acho mais importante? Verdade, ninguém tem, né? Ninguém tem. Essa resposta do quando voltar às aulas, a gente não tem. O que a gente tem agora são muitas orientações sobre como voltar às aulas. Então, e na minha opinião, realmente isso é o mais importante. Como que a gente vai preparar as nossas crianças e as nossas escolas para esse retorno? A gente precisa garantir a segurança deles em primeiro lugar. Então, se isso vai ser em julho ou vai ser em agosto, é indiferente. O importante é eles voltarem para um ambiente seguro de aprendizado, um ambiente que não seja tenso, né? Podendo se sentir seguro, cumprindo as normas de segurança. Então, isso vai ser muito individualizado. Cada escola vai ter o seu protocolo para o retorno das aulas. É importante que a escola faça isso em fases, né? Não todo mundo de uma vez, então algumas pessoas retornam às aulas, outras mantêm as aulas online, algumas matérias presenciais, outras matérias mantêm ensino à distância, né, como a gente tem feito até agora. É importante ter um plano para caso surjam novos casos durante o horário escolar. Então, uma criança que apresente febre na aula,
ou um cuidador que apresente febre na aula, um professor que apresente febre durante a aula. O que vai ser feito? O que vai ser feito com essa sala? Ela vai ser colocada em isolamento? Para onde esse cuidador vai? Para onde essa criança vai? Então, isso tudo agora está sendo discutido. Nós, como estamos atrás na epidemia aí dos países da Europa, dos Estados Unidos, temos o privilégio de ver como eles estão fazendo, observar, ver o que está dando certo e pegar, ver o que está dando errado e não reproduzir aqui com as nossas crianças, né? Mas acho que realmente esse ano voltar às aulas para quem é muito pequeno, eu não voltaria, né? Não vejo benefício, vejo muito risco. E quem é muito pequeno, que idade seria isso? Que você acha que é uma idade que não vai afetar tanto, ele já não vai, né, não vai sentir tanta falta e não vai afetar? Eu acho que todas as idades vão sentir um pouquinho a consequência do afastamento da escola. As crianças pequenas, por mais que eles não estão sendo alfabetizados, não estão tendo ciência, matemática, geografia, eles aprendem muito através das brincadeiras educativas, então para eles isso também faz falta. Muito. Mas os menores de 5 anos, Nath, eles estão no grupo de risco, inclusive o Ministério da Saúde já incluiu eles no grupo de risco, principalmente quem está abaixo de 2 anos, porque essas crianças quando fazem infecção respiratória, elas acabam evoluindo com internação. Então, elas têm uma evolução mais grave. Então, esses eu realmente acho que agora não é o momento. Não é a hora. E não é a hora. E até porque eles seriam os mais difíceis da gente manter o distanciamento de máscara, social. Imagina. E de máscara durante 4, 5 horas de aula, ou 1 hora de aula que fosse, né? E não abraçar um amiguinho. Então, eu acho assim que é uma situação muito delicada e havendo a possibilidade de esse ano eu não retornar, eu realmente não retornaria. Os maiorzinhos a gente consegue conversar, consegue instruir, consegue fazer rodízio de turma, rodízio de matérias, consegue criar um ambiente para esse retorno. Com turmas menores também, acredito. Com turmas menores, exatamente. Então, eu acho que eu retornaria a partir daí. Portugal foi um dos países que começou voltando com os pré-adolescentes, com as crianças de 12, 13 anos, né, segundo, terceiro ano, e teve uma boa experiência com isso. Olá, então, legal, né? Uma luz então, aí no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel, com certeza, isso mesmo. Exato, bacana, Fran. Deixa eu te falar um pouquinho aqui. Agora a gente já falou os temas que a gente tinha proposto a falar de início, mas tem uma pergunta aqui de uma seguidora que me perguntou sobre a amamentação. Se a gente puder falar rapidinho, porque ela acabou de ter neném e ela fica com medo, por exemplo, se ela testar positivo, é indicado dar de mamar para o bebê a mãe positiva ou não? Ou até faz bem, no caso, por causa do leite materno, que a gente ouviu algumas coisas em relação a isso. Perfeito, Nath. O leite materno tem bastante IgA, que é uma imunoglobulina, né? Então é um anticorpo que nos protege. Então, não só por isso, mas pelos inúmeros benefícios da amamentação, está indicado sim manter o aleitamento materno em qualquer quadro sorológico. Então, tanto a mamãe que está suspeita de coronavírus, quanto a que está confirmada de coronavírus, pode manter o aleitamento materno. É importante que ela tome alguns cuidados, quais são? Lavar as mãos antes de pegar o bebê, amamentar de máscara, e essa máscara ela tem que ser trocada caso a mamãe espirre ou apresente tosse, e se não acontecer nada, de qualquer maneira a máscara tem que ser trocada a cada mamada uma máscara nova. Terminou a amamentação, lava novamente as mãos. No caso da mamãe positiva, eles estão orientando o seguinte, que os outros cuidados do bebê sejam feitos por uma outra pessoa. Então, o banho, o sono, se isso pudesse ser feito por um segundo cuidador para diminuir a exposição do bebê, seria o ideal. Mas a amamentação mantém para todas as crianças. Para aquela mamãe que se sentir nervosa, porque talvez a mamãe não esteja confortável em ter coronavírus e amamentar o bebê, mesmo. Gente, eu ia ficar desesperada. Então, existe a opção da ordenha. Para essa mamãe que quer que o bebê receba o leite materno e está com medo de amamentar, ela pode fazer a ordenha do leite materno e um outro cuidador tira o leite, perfeito, tira o leite e oferece no copinho de preferência por uma outra pessoa, e aí a criança não vai ter nenhum risco e vai receber todos os benefícios do aleitamento materno. Que são todos, né? Que são todos, alimento mais completo, melhor alimento do mundo. E deixa eu te falar uma outra perguntinha aqui rápida para a gente depois finalizar. Me fizeram uma pergunta de qual idade que as crianças podem fazer teste
E se esses testes são os mesmos de adulto e quais são os mais indicados para criança? Perfeito. Então, os testes, eles podem ser feitos em qualquer idade, tá? Houve a suspeita do coronavírus, a gente pode estar realizando o teste. Uma coisa que eu acho que é importante, e até passou lá no início, quando a gente falou dos sintomas na criança, é para os bebezinhos, que às vezes eles não vão ter nem os sintomas atípicos, que a gente comentou, nem sintoma respiratório. Muitas vezes a única coisa que eles vão apresentar é uma mudança de comportamento. Vão mamar menos. Os pequenininhos, bem os bebezinhos. Bebezinhos, menor de 30 dias, menor de 3 meses, eles podem apresentar somente uma dificuldade no mamar, ou uma sonolência, uma dificuldade no acordar para mamar, né? Aquele bebê que é reloginho de 3 em 3 horas acorda para mamar, de repente começa a demorar mais tempo para acordar. Nós tivemos algumas crianças que chegaram com essas, mamães chegaram com essas queixas no pronto-socorro: meu bebê está mamando menos, meu bebê não acorda para mamar, e foram testados e foram positivos. Então, essa população, essas criancinhas menores de 3 meses, elas fazem sintomas mais inespecíficos ainda que as outras crianças, tão inespecífico quanto mudar o comportamento. Então, esse alerta é válido. E o teste, a gente tem 2 tipos de teste. A gente tem o RT-PCR, que vai buscar o RNA do vírus, que é o exame padrão ouro, e a gente tem as sorologias, que vão buscar os anticorpos. O teste RT-PCR, é importante a gente entender sensibilidade. A sensibilidade é a capacidade desse teste, você fazer e ele você está com vírus, você fazer o teste e ele detectar o vírus. Então, ele ser um verdadeiro positivo. Então, ele tem uma sensibilidade maior a partir de 72 horas de sintomas. Por quê? Porque após 72 horas a gente tem bastante vírus circulando no corpo. Então, quando eu coletar lá a salivinha, a secreção nasal, a secreção orofaríngea para fazer o exame, a chance de eu ter pego as cópias de RNA do vírus no meu cotonete é maior. Então, a sensibilidade do meu exame é maior, o meu exame se torna mais confiável. Ele tem menor risco de ser um falso negativo, que é o quê? Quando você faz o exame, ele dá negativo, mas na verdade você tem a doença. Por isso, esse tempo na indicação dos exames é muito importante, é muito importante. E a sorologia, como eu estava explicando, ela vai buscar o anticorpo, que é o IgM, o IgG. E esse anticorpo, ele é uma proteína que é produzida pelo nosso corpo em resposta à infecção. Então, como ele é produzido, leva um tempo. Então, o IgM, que é a proteína de fase aguda, ela é mais alta no nosso sangue quando a gente está mais ou menos no 7º dia de infecção, que coincide com o 3º dia de sintoma. Porque você tem contato com o vírus, você não imediatamente faz febre. Leva um tempo para ele sensibilizar o seu organismo e você começar a lançar mão dos seus mecanismos de defesa. Então, você tem um contato com o vírus, mais ou menos no 4º, 5º dia de contato você começa a desenvolver sintomas, mais ou menos no 3º dia de sintomas você começa a produzir anticorpos. E aí você fazendo o exame, você consegue pegar a sua IgM positiva. A IgG, ela começa a aumentar a partir do 12º, 14º dia de infecção. A IgG, que é aquela célula mais matura, que é a que confere imunidade, que agora tem toda essa discussão que a gente não sabe exatamente o quanto duradouro é essa imunidade, né, adquirida do coronavírus, mas essas células, esse anticorpo, você consegue ele positivo a partir do 12º dia de infecção. Legal. Então, existe esse tempo e essa diferenciação. Mas é o mesmo exame para crianças e adultos, respondendo, e pode ser feito em crianças de qualquer idade. Bacana, Fran. Obrigada, que a gente tem mais só 10 minutinhos e a gente não pode deixar de passar, senão a gente perde toda a nossa live. Eu queria agradecer você, Fran, por esclarecer tudo isso pra gente. A gente poderia ficar aqui horas, porque tenho mais um monte de pergunta. Se passa de pessoa no ar, de ambiente fechado, enfim, o que eu vou fazer? Como a Fran disponibilizou isso lá na foto do perfil do Monte Encanta, ou inclusive na dela que ela colocou no perfil também da live, vocês podem colocar lá a pergunta que vocês tiverem dúvida ainda, que a gente não pode responder, junto com o e-mail, que ela vai responder individual de cada um, tá bom? Muito obrigada. Claro. A gente pode marcar outra live também, ver essa questão do eco e pegar essas perguntas, as perguntas mais frequentes e fazer o conteúdo de uma próxima live também, sem problema nenhum.
para falar que a Fran, ela atende no consultório do Espaço Médico Descomplicado, lá na Vila Mariana, em São Paulo, para quem quiser se consultar com essa médica maravilhosa. Obrigada, Fran, foi maravilhoso. Obrigada, Nath, obrigada pela gente... oportunidade, pela confiança, pelo carinho. Estou super disponível. Desculpa, pessoal de casa, eu acabei não lendo as perguntas, eu estava tão concentrada em passar a informação da forma mais clara e mais correta para vocês que eu não li as perguntas. Foi tudo perfeito. Mas eu tô aqui disponível para responder todas elas. Ninguém vai ficar sem resposta, a gente vai responder todas as perguntas. E se tiverem mais dúvidas, a gente pode montar uma outra live com outros assuntos, porque eu acho que o mais importante agora, né, Fran, é a gente esclarecer, é a gente se tranquilizar, e saber que tudo isso vai passar, que a gente vai passar por tudo isso mais forte e juntos. E eu acho que mães, pais, a gente tem que se entender que, como é que fala? Como é que eu posso falar? Que é uma fase que a gente nunca passou por tudo isso, então não tá fácil para ninguém, né? E que a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, e as crianças não vão perder um ano, as crianças não vão perder nada. Né? Jamais, nada se perde, tudo a gente cria, transforma, toda experiência é válida, a experiência positiva é válida, a experiência negativa é válida, sempre traz um aprendizado, né? Vamos olhar de forma positiva, não precisa nada ser perfeito, mas vamos fazer do coração, porque quando a gente faz é melhor do que quando a gente está parado, né? Inércia não leva a gente para lugar nenhum, as atitudes levam. E todos estamos aqui para aprender. E vocês podem contar comigo. E, Nath, muito obrigada por ir passando as perguntas aqui para mim. E vamos se encontrar, vamos marcar novamente e vamos dar esse retorno pelo e-mail. Não esqueçam de deixar o e-mail, por favor, senão a gente não tem como contactar com vocês. Verdade, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada por todo mundo que assistiu a nossa live. Tchau. Tchau, Fran. Tchau, Nath. Um beijo. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus.